Série Apocalipse, Revelando Esperança. Estudo número 10. O selo de Deus no Apocalipse. Primeira parte. Neste estudo, pretendemos compreender que o sábado é o selo de Deus. Neste contexto da hora profética em que vivemos, o sábado e o domingo entrarão em destaque, sendo que todos deverão escolher entre um ou outro dia de repouso. O sexto selo do Apocalipse nos ajuda a descobrir quando começaria o tempo do fim e conclui com a descrição da segunda vinda de Jesus ao nosso mundo. O sétimo selo descreve o silêncio que se produzirá no céu quando Jesus e seus anjos vierem buscar-nos. No capítulo 7 de Apocalipse, como uma espécie de parênteses entre o sexto e o sétimo selos, Jesus nos diz que antes de vir seria colocado o selo de Deus na fronte dos que serão salvos. Esse capítulo também aumenta nossa compreensão dos acontecimentos prévios ao retorno do Senhor. Cogita-se amplamente que a Terra será destruída por uma guerra termonuclear, por exemplo, mas veremos que não, pelo menos por enquanto. Apocalipse 7:1. Ouça. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Nesta passagem bíblica, os 4 anjos que se posicionam nos 4 pontos cardeais da terra estão retendo os 4 ventos da terra. Que significariam esses ventos? Há antecedentes proféticos na Bíblia que nos dão o esclarecimento necessário sobre os ventos. Os ventos representam guerras, como descrito em Jeremias 49, 36 e 37. O fato de que a guerra que se está retendo em Apocalipse 7 viria dos 4 pontos cardeais da terra dá a entender que se trata de uma guerra mundial. Com isto, entendemos que a guerra mundial ainda está sendo retida por Deus para que dê tempo aos seus filhos salvos, fiéis, obedientes, tementes e respeitosos a Ele sejam assinalados para não serem afetados pelas catástrofes que sobrevirão ao nosso mundo em breve. No versículo 3 de Apocalipse 7, lemos o seguinte, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado na sua testa os servos do nosso Deus. Apesar de terem morrido 98 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, a estrutura da terra não foi danificada, nem a vida marítima, nem o reino vegetal. Contudo, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que destruíram essas 2 cidades ao final da Segunda Guerra Mundial, nos ajudam a compreender o que poderia ocorrer com todo o planeta se todo ele fosse alvo destas bombas e de outras mais poderosas ainda. Evidentemente, a guerra de que se está falando aqui não está no passado. Não é a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda, pois os danos que são profetizados se aplicam com mais propriedade a uma guerra termonuclear, capaz de danificar a terra, a vida no mar e a vida vegetal. Portanto, refere-se a uma guerra mundial como a que poderia ocorrer se fossem usadas armas como as atuais. Sim, prezados, Deus está retendo os ventos da mais terrível e catastrófica guerra que poderia existir. Mas saibamos, esses 4 anjos serão autorizados a soltarem os ventos dos 4 cantos da terra, e então tal guerra
virá. Conforme lemos em Apocalipse 7, 1-3, esta guerra infernal ainda não foi deflagrada porque há um tempo de graça que Deus está dando para que todas as pessoas sejam convertidas e salvas para a eternidade. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e à vida eterna. Sim, os servos de Deus serão como que selados, assinalados na fronte, para que sejam identificados como pessoas que não serão vítimas de tais catástrofes. Na linguagem simbólica do assinalamento ou selamento na testa, podemos compreender que as pessoas tomarão uma decisão a favor ou contra a verdade eterna da lei de Deus. Por isto, a simbologia de fronte ou testa, que significa o ponto do cérebro humano onde as decisões são tomadas. Nesta passagem de Apocalipse 7, 1-3, aparecem anjos segurando os ventos de uma guerra mundial e de efeito final, não indefinidamente, mas até selarmos em sua fronte os servos do nosso Deus. Nesses últimos anos, várias vezes, esses ventos pareceram estar a ponto de se soltarem. Exemplos. Em outubro de 1962, houve o confronto Kennedy-Khrushchev. Os navios russos que se dirigiam a Cuba com foguetes nucleares a bordo foram interceptados por aviões e navios de guerra norte-americanos. Se o bloqueio tivesse fracassado, os Estados Unidos teriam invadido Cuba com 250 mil soldados. Ambas as frotas estiveram frente a frente. Logo, cada uma voltou à sua origem, como se tivessem escutado a voz do anjo de Apocalipse 7. Em 1961, os jornais publicaram a denúncia do senador australiano Thomas Morrow, assinalando que os Estados Unidos quase destruíram o mundo quando a rede automática de alarme contra ataques de foguetes na região de Nova York registrou erradamente um sinal de que a Rússia havia disparado um foguete nuclear em direção aos Estados Unidos. Morrow disse que, felizmente, um canadense que estava nos controles nesse momento não apertou o botão para enviar um foguete contra a Rússia, conforme as instruções que tinha. Essa dúvida, declarou Morrow, salvou o mundo, porque o erro poderia ter provocado um ataque dos Estados Unidos à Rússia, e esta naturalmente teria respondido. O alarme falso foi provocado por um sinal que rebateu na Lua. Los Andes, Mendoza, 10 de maio de 1961. Mais um exemplo. Não sabemos quantas vezes mais ocorreu algo semelhante, mas sabemos que entre a última parte de 1979 e o início de 1980, num período de 7 semanas, aconteceu 3 vezes novamente, 2 vezes numa semana. As datas foram novembro de 1979 e 6 de junho e 3 de julho de 1980. Sim, Deus reteve os ventos de uma guerra mundial final. Em breve aqui Jesus virá.